Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Daniel, pela confiança. Glórias a Deus, a paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Glórias a Deus, estamos felizes por esse momento que o Senhor tem nos preparado. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a igreja, aos irmãos pelas orações, cada um de vocês que tem nos entregado na presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Se os irmãos puderem, meus queridos, chega um pouquinho mais aqui na frente, vocês que estão aí atrás. Vocês que estão profetizando que esses bancos estão cheios, mas hoje ainda não está cheio, vai vir ainda. Tá? Então, chega um pouquinho mais para cá. Amém? Tá? Senta-se mais pertinho aqui. Jovens aí atrás. Glória a Deus. Queridos, eu quero nessa noite fazer uma meditação com vocês no primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 15. E eu quero ler a partir do verso de número 52. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Amém? Glória a Deus. Vamos encontrar? Amém? Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Pode pôr o 52, tá? 15, 52, aí. Amém? Paulo escreveu a essa igreja, a igreja de Corinto, esse texto que é um texto muito rico, e o capítulo 15 é um capítulo muito grande, né? 58 versículos, e ele fala sobre a ressurreição, e depois ele vem trazendo para nós ensinamentos para que aquela igreja aprendesse a confiar no Senhor. Amém? Glória a Deus. E diz aqui no versículo de número 52, diz assim, ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Inclusive fala aqui na sequência. Amém? Quando, porém, o que é corruptível, aquilo que se deteriora, aquilo que morre, aquilo que fica doente, que é o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada pela vitória, ou foi destruída pela vitória. O aguilhão, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Em outra versão, sede constantes, sempre dedicados à obra do Senhor, ou sempre abundantes na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será
inútil. Amém? Paulo está trazendo para nós aqui um ensinamento e falando a respeito das últimas coisas. Nós temos acompanhado nesses dias, através da mídia e em especial nos 2 últimos meses, uma série de acontecimentos nesse mundo que nos fazem acreditar que está chegando o grande dia do arrebatamento da igreja. Amém? Nós vimos aí tragédias acontecendo no Marrocos, terremoto no Afeganistão, lá na Líbia, um país seco, de deserto, as pessoas morrendo afogadas, onde milhares de pessoas morreram afogadas pela tempestade. Ali no Egito, um casamento aonde pegou fogo, como aconteceu aqui na Boate Kiss, e ali pelo menos 98 pessoas morreram. E ao redor do mundo tem acontecido desgraça, tragédias. E por último, esse massacre que aconteceu lá em Israel, onde pelo menos 4 brasileiros, pelo menos até agora se sabe, perderam a vida. De uma maneira trágica, fria, cruel, covarde, em que eles foram ali fuzilados. A terceira brasileira que estava ali dentro de um bunker, ali com medo, dali ela foi tirada, foi decapitada, acharam o corpo dela sem cabeça, coisa terrível. E enfim, a gente vê ali horrores, mortes, já passou de 5.000, eu não vi notícia hoje, mas pelo menos até ontem, já tinha chegado a 5.000 o número de mortos. E o que a gente vê na mídia é uma mídia que metade apoia e metade noticia contra. Nós vemos a mídia tendenciosa jogando o mundo contra a opinião pública. Quando as pessoas ali divulgam morte de crianças, de mulheres, nem sempre o que vem para nós corresponde à verdade. Assim foi ao longo de toda a história. Durante toda a história, a notícia veio a nós como quiseram que ela viesse. Nós pegamos, por exemplo, a história do Brasil, e vocês vão ver homens que são tratados como heróis aqui no nosso país, mas que foram verdadeiros homicidas, matadores, a começar pelo descobridor do Brasil, que não era nenhum comandante de navio, e sim um general de guerra, que sai para fazer uma guerra contra a Índia, e erra o caminho, porque ele não era navegador, e vem parar no Brasil. E aqui no Brasil ele deixa 2 bandidos aqui, um chamava-se Afonso, o outro não se revela o nome, que começaram uma onda de corrupção aqui, os 2 primeiros estrangeiros que vieram morar, 2 delinquentes, e que ao partir Pedro Álvares Cabral de volta para a Índia, deixa os 2 aqui, eles diz a história que eles urram e gritam de pavor, porque estava sendo deixado nessa terra. Mas 1 ano depois, quando os outros navegadores chegaram aqui, eles estavam sorrindo. Já haviam tomado posse da terra, já tinha envolvido tudo na corrupção, e o Brasil começa com uma história de corrupção que não parou até hoje. E nós vemos então o mundo dividido. E aquilo que está narrado lá no capítulo número 38 e 39 de Ezequiel, quando fala a respeito do fim dos tempos e da guerra de Gog e Magog, os atores que aparecem nessa investida contra Israel são os mesmos que hoje estão se manifestando. Irã, Turquia, Rússia, Líbia, Síria, Líbano, os países árabes, os países muçulmanos, que estão hoje
com muita fúria. Ontem, por exemplo, foi decretado pelo mundo muçulmano o Dia da Fúria, onde embaixadas foram queimadas. Eu não vou falar sobre isso, até porque eu não preparei estudo sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para dizer que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. O arrebatamento é uma questão de momento. Pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento está mais perto de nós do que nós pensamos. Os crentes da igreja primitiva criam que o arrebatamento estava chegando naqueles dias. Na semana passada nós ministramos aqui sobre a parábola dos talentos, e na parábola dos talentos a Bíblia diz assim, Jesus está narrando, que um homem que vai partir para uma terra muito longínqua, deixa na mão dos seus empregados, a um 5 talentos, outro 2 e outro 1 talento. E nós explicamos aqui que cada talento correspondia a 35 quilos, pelo menos, de ouro ou de prata. A respeito disso, o que receberá 1 talento, recebeu o equivalente a 20 mil dias de trabalho. O que era muita coisa. Mas a Bíblia nos diz, naquela parábola de Jesus, que muito tempo depois, ele volta para a prestação de contas. E nós já passamos muito tempo. Porque Jesus, aquele homem, quando a Bíblia diz na parábola, ela diz assim que o homem partiu. Mas quando ele voltou, ele não era mais o homem, agora ele é tratado como o Senhor. Jesus veio aqui como homem. Como homem ele viveu nessa terra. Mas ele voltará como Senhor. Amém? E ele está voltando. Agora, qual que é a postura minha e tua diante dessa situação? Como nós devemos nos comportar diante disso? É desesperar? É parar a nossa trajetória? É nos acovardarmos e trancarmos dentro do nosso quarto, achando que nós vamos nos esconder da ira do Deus Todo-Poderoso? Não. Paulo, ele narra aqui que isso vai acontecer. Vai acontecer num momento, algo muito rápido. Num abrir e fechar de olhos, 7 milésimos de segundo. A Bíblia diz que a trombeta soará, a última trombeta. A última trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos. Paulo cria que seria a sua geração, porque ele diz assim, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, rapidamente, raptados dessa terra, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, ele traz esse ensinamento para nós, que isso vai ocorrer, que de todas as profecias que foram relatadas a respeito da primeira vinda de Jesus, todas se cumpriram fielmente. Todas as profecias. E as profecias que falam sobre a volta de Jesus, também estão se cumprindo todas. Faltam algumas? Poucas, muito poucas. Mas uma que você não pode se confundir é a respeito da pregação do Evangelho. Porque há muitas nações que já tiveram avivamento e que hoje não tem mais. Há muitas que ainda não conhecem. É estimado que mais de 2 bilhões de habitantes desse planeta não conhecem Jesus. Mas você não pode se firmar nisso e falar assim, se não conhece, Jesus não vai voltar agora, não. Porque Jesus não falou que o evangelho da graça ia ser pregado a todas as gente e viria o Filho. Ele falou o evangelho do reino.
O reino de Deus, ele tem duas manifestações. A primeira física e a segunda espiritual. A física é quando Jesus está na terra. Quando João Batista sai pregando o evangelho, ele diz: é chegado a vós o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus já estava na terra. Quando Jesus chegou, Jesus pregou a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, o reino físico estava aqui. Embora Jesus não quis assumir-se como o rei, a Bíblia diz assim que ele se despiu da sua divindade, da sua glória. E ele veio aqui na terra como homem. E ele sobe, mas deixa aqui o Espírito Santo para morar no meio e no teu coração. E o reino espiritual é estabelecido no nosso coração. No coração onde Jesus reina. No coração onde você é servo e ele é rei. No coração onde ele manda e você obedece. Por obrigação? Não, por amor. Amém? Mas ele voltará para estabelecer o seu reino físico. Ele não voltará mais como homem, ele voltará como Senhor, voltará como rei. E o reino será estabelecido e todas as nações da terra terão que ouvir, aleluia, a palavra do Senhor. Então não se firme nessa palavra, porque o evangelho, glória a Deus, que hoje é pregado, não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça de Deus. Amém? Então, e outro, quando Jesus diz assim, o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o quê? O fim, não é o fim. Agora ainda não é o fim. Ainda tem 1007 anos se Jesus voltar nessa noite. 7 anos de tribulação, 1000 anos de paz. Então não é o fim ainda, não é o arrebatamento, mas Jesus está voltando. E qual é a minha e a sua obrigação? A Bíblia diz assim, aleluia, que a morte vai ser tragada, aleluia, na vitória do Senhor, aleluia, glória a Deus. E Paulo pergunta: morte, onde é que está o seu aguilhão? Aguilhão é tipo uma algema de ferro fechado, com correntes, que os prisioneiros usam, aleluia. E o que escraviza o homem é o pecado, mas, aleluia, Jesus veio para nos libertar dos aguilhões da morte e do inferno, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, para dar vitória para a sua igreja, amém, glória a Deus. E nós lemos aqui que nós hoje estamos nesse corpo corruptível. O que é um corpo corruptível? Que nós vamos aceitar a corrupção do mundo? Não é isso. O que Paulo está falando aqui é que o nosso corpo fica doente, que o nosso corpo passa fome, que o nosso corpo envelhece, que nós éramos crianças e hoje já somos senhores e senhoras, que vocês que são jovens vão, sim, vão criar rugas, vão ficar velhos, o cabelo vai ficar branco e vão sofrer a lei da gravidade, onde tudo cai. Vai sofrer a lei da gravidade, não tem jeito. Pode passar o melhor creme, o melhor produto de beleza, você vai até disfarçar, mas o organismo vai falar assim: estou velho, estou cansado. Não tem jeito, não tem jeito. Então, isso o que é? Corruptível. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós seremos revestidos do quê? Da incorruptibilidade. Ou seja, não vai haver mais morte, não vai haver mais separação, não vai haver mais doença, não vai haver mais velhice. Lá no céu serão todos no mesmo padrão. A irmã Irene, que está aí com 92 anos, não vai chegar lá no céu e ser aquela mulher que vai subir as escadas com dificuldade, não. Vai ser uma jovem, formosa, vigorosa, aleluia, que vai navegar, aleluia, que vai voar ali nas asas dos querubins. Amém? Que vai poder correr, saltar, brincar. Glórias a Deus. Eu também.
Porque se eu fosse assim para lá, eu ia ficar reclamando de dor, e não vou reclamar de dor. Lá não vai ter dor. Amém? Mas tudo isso é o que nós temos como esperança. Agora, enquanto não chega o dia do arrebatamento da igreja, Paulo dá uma instrução para nós. E ele fala assim, lá no versículo de número 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a vitória do Senhor que vem sobre a nossa vida e nós vamos experimentando ela enquanto nós estamos nesse corpo corruptível. Enquanto estamos assim, nessa luta, nessa batalha, nós vamos recebendo vitória todo dia. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Mas Paulo, no versículo 58, ele nos traz para que nós, enquanto não chega o arrebatamento, enquanto não chega o dia da nossa redenção, enquanto não chega o dia do nosso encontro com nossos entes queridos que partiram para a glória, e que alegria vai ser eu rever meu pai lá, rever o meu sogro, a minha sogra, meus parentes, rever o irmão Domingos, que congregou aqui com a gente, presbítero Domingos, rever vários irmãos, a irmã Quitéria, que faleceu a semana passada, e muitos outros. E nós vamos rever os nossos entes queridos, e nunca mais vai haver separação. Amém? Nunca mais. E é interessante que quando eles ressurgirem, a doença que matou eles não existirá mais no corpo deles. E Jesus fez uma pequena demonstração, uma palhinha para nós. Quando o filho da viúva lá da vilarejo de Naim morre, ninguém sabe por que ele morreu. Mas quando ele ressuscitou são. Lázaro teve a enfermidade mortal, morre, mas quando ressuscitou são. A filha de Jairo morreu, a jovem, 12 aninhos, de uma doença mortal, mas quando ressuscitou curada. Depois sofreram, sim, o processo da vida, e chegou o dia da sua morte. Mas, quando todas essas pessoas que morreram ressuscitarem, vão ressuscitar sãos. Quem não tinha um braço, ressuscita com o braço. Quem não tinha um órgão no corpo, ressuscita com aquele órgão. Amém? Glória a Deus. E não haverá nunca mais a dor da separação, a dor da doença, nunca mais haverá fome, nunca mais haverá guerra. Amém? Mas, pastor, não sei que dia vai ocorrer. Eu também não sei. Mas enquanto não chega, Paulo nos deu a instrução nesse versículo 58. Irmãos, portanto, enquanto isso não chega, mantenham-se firmes. Amém? O que é manter-se firme? Eu penso aqui na minha mente, pelo menos 3 condições, pelo menos 3 características da pessoa que é firme. Ela tem identidade, ela tem convicção, ela sabe de onde veio e ela sabe para onde vai. Nada abala a fé dela. Segunda coisa, ela tem confiança no Senhor. Ela confia no Senhor. Amém? Ela confia. Ela sabe que por mais adversa que seja a situação, tem vitória do Senhor para a vida dela. Glória a Deus. Me fugiu a terceira palavra, mas a pessoa que tem confiança, que está firme no Senhor, ela é imutável, ela não muda, ela permanece a mesma, diante das diversidades da vida, diante dos desafios da vida. As pessoas chegam para ela e ela tem firmeza, ela não vai sair do lugar, ela tem convicção. É convicção, era essa palavra que eu queria. Ela tem convicção. Por mais adversa que seja a situação, ela sabe em quem ela crê.
Amém? E nós estamos hoje num mundo carente de pessoas firmes. Pessoas que a gente vê e a gente fala assim, olha que exemplo que aquele irmão, que exemplo que aquela irmã, aquele obreiro, aquele pastor, e de repente a pessoa cai. E nós vemos que Satanás, ele investe pesado nas pessoas que não têm firmeza. Pessoa que não tem firmeza, ela uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está do outro jeito. Qualquer coisa leva ela. Qualquer coisa faz desistir. Vem na igreja, está firme, participa dos trabalhos. De repente ela ouve alguém queixando-se de alguém aqui na igreja. Pode ser do pastor, pode ser dos obreiros, pode ser da líder da mulher única, da líder da intercessão ou dos músicos. E isso nós vemos aqui. Teve dias nós termos aqui 4, 5 bateristas. E agora nós estamos aqui, agora tendo que investir em novos talentos. Por quê? Porque qualquer coisinha faz com que o músico saia. E no campo musical, isso é uma constante. Músicos que não têm firmeza. Infelizmente. Eu trabalhei com música há mais de 20 anos. E eu vi muito isso. Pessoa que estava ali, que tocava, que estava, de repente, parou. Ah, mas o trabalho vai perecer, não tem importância. Aí ele fala isso, ele muda a versão sua interior e fala assim, quero ver se vai sem mim agora. E quando você vai perguntar para uma pessoa dessa, por que você parou? Ele mesmo não sabe por que parou. Foi algo que foi criado dentro do seu coração. Ele não tem firmeza. E Paulo, ele vem advertir a igreja de Corinto e fala assim, olha aqui, ó, irmãos, sede firmes. Lá no capítulo 6 de Efésios, quando fala ali das armas, né, da nossa milícia, que não são carnais, né? Nós não temos que lutar contra a carne, né? Mas contra as hostes espirituais. Paulo vai citar bastante isso, para nós ficarmos firmes. Lá em Efésios capítulo 6, vocês vão ver isso. Olha aqui que ele diz aqui, ó. Nos versos de número... está aqui, no versículo de número 10. No demais, finalmente fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura para poderem ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. O diabo vai lançar cilada contra a tua vida? Vai. Mas vocês têm que ficar o quê? Firmes. Inclusive aqui, quer ver, ó? Ele fala mais sobre isso. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui que eu já pulei. Olha aqui no versículo de número 11. O 11 que nós acabamos de ler, né? Vamos lá, vamos ter mais um aqui, deixa eu ver aqui. Olha aqui no versículo de número 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mal, permanecer inabaláveis, na minha versão aqui, firmes. O que é uma pessoa firme? Uma pessoa inabalável, tá? Depois de terem feito tudo. Então, Paulo está trazendo a advertência que, independente da situação, independente da escassez, independente da acusação, independente daquilo que levantam contra a tua vida, independente do desemprego, independente da incompreensão das pessoas, fiquem firmes. Vai vir enfermidade no corpo? Se vier, fica firme. Se vier o desemprego, fica firme. Você tem que ficar firme. Por quê? Porque o dia está chegando do arrebatamento.
e só vai subir quem te... No Salmo de número, tem mais um versículo aqui que fala também sobre a firmeza, mas nós não vamos ler. Lá no Salmo 125, versículo 1, o salmista, ele nos fala sobre isso. E ele fala sobre confiança. E ele diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Paulo está trazendo aqui um ensinamento, porque Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela é construída sobre dois montes, o Monte Moriá e o Monte Sião. O Monte Sião é uma rocha maciça, ele está do lado direito, ali da cidade, ali onde está hoje a mesquita de Omar, ali o Domo da Rocha, onde era o templo. A ponto de quando o rei Ezequias teve que fazer uma perfuração, um arqueduto para passar água, ele cavou 500 metros de rocha maciça para poder fazer a passagem de água. Então, Paulo, aliás, o salmista está falando aqui que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, tá? O monte Sião. Porque ele não se abala, pode vir o terremoto que for, ele está firme lá. Por quê? Porque ele é uma rocha. E vocês têm que estar firmados na rocha. Todo instante você tem que firmar na rocha. E quem que é a rocha, irmãos? Quem é a rocha? Quem é a rocha é Jesus. A rocha é Cristo. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim, que todos eles bebiam da rocha. Quem eram eles? O povo que saiu lá do deserto, lá do Egito. E a rocha era Cristo. Amém? A rocha era Cristo. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, temos que ficar firmes, querido. Ficar firme. Tá? Não aceite a pessoa vir falar algo contra a tua família, contra a tua igreja, contra o teu pastor, para fazer você sair do lugar. Não, tenha convicção. Tenha confiança em Deus. Aleluia. O Senhor procura pessoas firmes. Amém? Lá quando Jesus está falando sobre o ensinamento, lá no livro de Mateus, capítulo 7, 24 e 27, Mateus 7, versículo 24 e 27, ele fala para nós sobre essa firmeza que nós devemos ter. Ele diz assim, ó, Mateus 7, 24 a 27, olha aqui. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, diante da dificuldade, irmão lindo, eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que me ajuda aí, Mira, na frase aí, que fugiu aqui a palavra, né? Mas eu tenho que pôr em prática a palavra de Deus, declarar, né? Declarar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. Vem algo para a tua vida? Declara a palavra, declara a palavra. Vem alguma coisa para te deixar fraco? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Proclama mesmo com a voz, para que o mundo espiritual ouça. Amém? Glórias a Deus. Vem uma dificuldade, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus e que andam segundo o seu propósito. Vai! Faltou alguma coisa? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você tem que estar proclamando todo o tempo a palavra do Senhor. Glórias a Deus, todo o tempo. Vem uma dificuldade, às vezes você teve à noite você percebeu que tem algo diferente, querendo sondar o teu quarto. Vai para o Salmo 91, proclama mesmo. Não temerei flecha noturna, nem seta que ande na escuridão, nem peste que assole ao meio-dia. Amém? Você vai proclamando a palavra. Então,
quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Aleluia, a sua casa espiritual tem que estar edificada sobre a rocha. Olha lá, pode continuar até o 27. E caiu a chuva, olha bem, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Então caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e o que aconteceu? Ela não caiu. Por quê? Porque ela estava firme. Porque tinha seus alicerces aonde? Na rocha. Então, querido, nós temos que manter os nossos alicerces em Jesus, firmados na sua palavra. Amém? Porque se nós não tivermos, é o próximo versículo. Olha lá, vamos lá. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. O insensato é a pessoa que faz as coisas sem pensar. Ele é precipitado. Ele não pensa para fazer. Ele não mede as consequências dos seus atos. E ele faz coisas impensáveis. Esse é o insensato. Que construiu a sua casa sobre o quê? Sobre a areia. Areia fala de terra, fala de mundo, fala das coisas daqui. Eu confio mais nas coisas daqui do que no Deus que eu sirvo. E aí acontece a mesma coisa que aconteceu lá. Caiu a chuva, transbordaram os rios. Pode conferir lá. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que aconteceu com ela? Caiu. E aí é onde você vê muitas pessoas ruírem, caírem, pararem na fé. Por quê? Porque não estão firmes no Senhor. Mas se eu quero subir no arrebatamento, eu tenho que estar firme no Senhor. Amém? Eu vou correr aqui, eu tinha anotado mais alguns versículos, mas só mais um pelo menos. Olha que Paulo fala para Timóteo no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo, ele tem uma convicção, ele está firme. Pode vir. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele teve que fugir por muralhas, ele foi injustiçado de todas as maneiras. Mas Paulo continuava firme, sabendo do seu propósito. E ele dizia assim, mas eu sei em quem tenho crido. Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, está aqui, Olha aqui, por cuja causa padeço, também isto, ali, por esta causa também sofro. Sofrimento vai vir? Vai vir, mas esteja firme. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, em outra versão, o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Ou, em outra versão, guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo tinha convicção. É o que o Léo falou aqui. As portas se fecharam, mas ele sabe quem cuida dele. Ele sabe em quem ele tem crido. E que vai cuidar e que não vai deixar faltar. Então, o Senhor quer que nós estejamos firmes. Segunda coisa que o Senhor quer que nós estejamos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Constante. Na versão na NVI, que pode colocar lá, 1 Coríntios 15, 58. Se eu não me engano lá, é perseverantes, eu acho que ela vai trazer lá na NVI. Portanto, irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Na outra versão, constante. Em outra versão, perseverante. O que acontece com a pessoa que não é perseverante? Ela, apesar dela não ter firmeza, ela não consegue ir para frente em nada. E nós temos que ser constante. Começa um curso, não termina. Já começou 5, 6, 7 cursos,
mas todos parou no meio do caminho. Tudo que começa, para. Eu vou aprender a tocar violão. Siriane, me ensina a tocar violão. Aí vem aqui, uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas. Será que eu vou? 5 aulas. Parei. Já parei. Vou vender o violão. Por quê? Porque não é constante. Mas o Senhor quer que nós sejamos constantes. O que é uma pessoa constante? Olha aqui, é uma pessoa que permanece. É uma pessoa que os hábitos dela são o quê? Contínuos. É uma pessoa incessante, perseverante. E nós estamos hoje, e eu digo a igreja, não estou dizendo somente nós aqui, porque nós estamos sofrendo isso, mas estou dizendo a igreja de uma forma geral, está hoje carente de pessoas constantes. Vem num culto, falta 2, 3, depois aparece, depois falta mais um. Se vem na quinta, não vem no domingo. A pessoa não tem constância. Eu brinco aqui e falo assim, que se algum irmão fala assim, ô Rodrigo, como é que eu faço para falar com o pastor Álvaro? Vai no culto. Vai no culto. Sei lá, você vai falar com ele. Eu estou aqui. Eu não falto. Eu não tenho motivo para faltar, irmãos. A não ser que seja uma viagem ou esteja doente. Aí sim, são 2 motivos. Então, eu estou sempre aqui. E eu não tenho que pedir para a Miriam se arrumar para vir para a igreja, e nem ela tem que pedir. Chegou no horário, nós estamos nos arrumando para vir para o culto. Então, querido, você tem que ser constante. Tudo que você pega, leve à frente. Vá. Aí eu vou estudar inglês. Estude inglês, mas vá até o fim. Venha para o culto, não falte. Por qualquer coisa eu falto, por qualquer motivo. Não vou porque está chovendo. Hoje não, porque está muito calor, não aguento. Eu não vou aguentar andar até a igreja. Não, hoje eu não vou porque está muito frio. Então eu não vou para a igreja. Então, cada dia tem uma desculpa. Tudo é desculpa para que a pessoa não seja constante. E Jesus não quer uma pessoa inconstante. Ele quer levar para o céu as pessoas constantes. As pessoas que têm perseverança. Amém? Olha lá em Atos capítulo 2, 46 e 47, da igreja primitiva. Era uma igreja constante. Era uma igreja que ela tinha convicção, que tinha prazer de estar na casa do Senhor. Aí nós lembramos assim, meu prazer, como é que é? Para te adorar, ó Rei dos Reis, é que eu nasci, ó Rei Jesus, né? Louvar, estar, olha, estar na casa do Senhor. Casa de Deus, onde flui o amor. E aí a pessoa canta, e ela canta, e ela chora, e as lágrimas vêm, ela coloca a mão no coração, fecha os olhos, e canta com o maior fervor. Mas no próximo culto ela não vem. Ela não vem no culto. Não era bem isso, ela não cantou direito. Entendeu? Não tem prazer de estar na casa do Senhor. Vem de vez em quando, qualquer coisinha é motivo. Aquele parente abençoado que só vai na casa da pessoa no domingo, 5 horas da tarde. Ela está ali se preparando, aí chegou o parente abençoado. Porque o parente abençoado, ele já sabe que você não vai se ele for lá na tua casa. Que você vai dar atenção para ele. Porque o dia que ele chegar na tua casa e você falar para ele, fica aí que eu estou indo, ou vamos comigo, não vai mais, não vai mais. Entendeu? E é uma realidade, querido. Parece até que é engraçado, mas não é engraçado. Esse é ataque espiritual. Por quê? Para tirar você do foco, para que você pare. Mas olha aqui, a igreja, olha aqui. Ele vem trazendo toda a narrativa da igreja, né? Vem falando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? E aí diz assim, e todos os dias, olha a constância dessa igreja primitiva.
todos os dias continuava a se reunir no pátio do templo, partia o pão de casa em casa, juntos participavam da refeição com alegria e sinceridade do coração. Quem é constante tem alegria. Quem é constante tem prazer. Não foi isso que nós cantamos aqui? Meu prazer é te louvar, né? Meu prazer é estar, mas não tem prazer. Então, o que o Senhor quer? Uma igreja constante. Amém? Eu tenho muitos versículos aqui para ler, mas uma característica da pessoa constante, ela não se desvia do seu propósito. Então, ela tem um propósito. Ninguém vai tirar, ninguém vai mudar o foco dela, nem situação. Nosso irmão Odilei era para estar lá, chorando, mas está ali, ó. Por que ele não vem a alguns cultos aqui? Porque ele trabalha à noite. Porque se ele pudesse, o dia que ele não trabalha, ele está aqui com a gente. Hoje, ele teve uma perca. E ele tinha todos os motivos para não estar aqui. Mas ele está aqui. Eu me lembro que quando meu sogro morreu, e os irmãos falaram assim, mas então não vai ter culto. Não me lembro se foi no dia do culto, foi um dia antes, não me lembro mais. Mas não me lembro se foi um dia antes do culto, ou foi no mesmo dia do culto que ele foi sepultado. E chegaram lá para os pastores aqui e falaram assim, então não vai ter culto hoje. Vai ter culto sim. Nós vamos adorar o Senhor. O Senhor não tem nada a ver com a nossa situação aqui. Nós temos que adorar a Ele. Isso é o curso da vida. Alguém, um dia chega o nosso dia. Mas nós temos que fazer a nossa vez na casa do Senhor. Amém? Paulo, ele chega para Timóteo e fala, Timóteo, é o seguinte, sobre essa constância, tenha persistência. Ou seja, o que é persistir? Eu não desisto, eu estou ali todo dia. Então ele chega lá para Timóteo, no versículo 4, 1 Timóteo 4, versículo 13 a 16, ele ensina Timóteo a permanecer no seu propósito. Amém? Até a minha chegada, dedique-se, ou persiste, ou seja constante na leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Pode continuar. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição das mãos dos presbíteros. Seja diligente, ou seja, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que fazer com excelência, né? Fazer com a minha mente focada, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Tem que ser, você tem que se dedicar. Então, querido, seja firme e seja o quê? Constante. Amém? Glória a Deus. Eu tenho mais versículo aqui, mas não vai dar tempo de ler. Mas vou ler pelo menos um mais. Vamos lá, Lucas 9, 62. Vamos lá. Lucas 9, 62. Olha aqui que o Senhor fala a respeito disso. A respeito dessa constância. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, né, para a terra ali, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Porque o inconstante, ele fica toda hora olhando para trás. Qualquer coisinha leva ele. Ele está firme, está tocando, está cantando na casa do Senhor, e de repente uma conversa atravessada leva ele. Parou no meio do caminho, não vai mais. Ele não era tão fervoroso, não era tão fervorosa, mas de repente parou. Não teve convicção, não teve persistência. Se a pessoa tem que... Por isso que Paulo fala assim, eu sei em quem tenho crido. Pode vir o que vier para mim, mas eu sei quem tenho crido. Nós congregamos aqui numa igreja onde nós temos um pastor fixo. Pastor Toniel, ele é fixo. O Senhor deu o projeto para ele. Ele fundou a igreja há mais de 12 anos atrás e está fixo aqui. Mas a gente vê em igrejas que tem várias congregações, e minha mãe, por exemplo, congrega numa igreja. E
Cada vez que eu vou lá, tem um dirigente diferente. Quando os irmãos começam a se apegar àquele dirigente da igreja, eles vão lá e trocam o dirigente. Aí vem um carrasco. E aí uns irmãos saem, ficam nervosos com o irmão, e, meu Deus, aquele outro pastor era tão bom, tal. Aí, daqui a pouco o ministério vem, tira aquele e coloca um outro que é liberal. Não pega no pé de ninguém, deixa o negócio correr solto. Aí os irmãos, esse irmão é gente boa, tal. Ele fica mais lá 1 ano, 2 anos, tira ele outra vez, tira ele. Aí vem um que chama a igreja lá para o joelho. Irmãos, é jejum, é oração, é consagração, e está ali, tá. Daqui a pouco vem outro com outra característica, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dirigentes, 15 dirigentes, em poucos tempos, a igreja está trocando de pastor direto, mas tem um povo, que qualquer época do ano que você chegar lá, ele está lá, está firme. Os outros, dependendo do dirigente, já se debandaram. Ficaram ali, não gostei desse pastor, eu vou embora. Não gostei dele. Ele é muito liberal, não vou ficar aqui. Não, ele é muito rigoroso. Não, ele é muito, quer chamar a gente fica pegando no nosso pé, não vou ficar aqui. Mas tem irmãos que permanecem ali, ó. Passa 1 ano, 2 anos, 20 anos, você chega lá naquela congregação e está lá firme. Está firme. Por quê? Porque ele é constante. Não é o homem, não é o ambiente, é Jesus. Ele sabe em quem ele tem crido. Ele não está servindo o homem, ele está servindo Jesus. E é esses crentes que Jesus vem buscar no arrebatamento. Mas tem mais uma característica lá em 1 Coríntios 15, 58, que nós vamos ler ela para nós podermos fechar aqui. Que é firmes, constante e abundantes. Tá? 1 Coríntios 15, 58, lá diz uma outra palavra, né? Sim, vamos lá. Eu ia pôr aqui no aplicativo, mas não precisou. Sejam sempre dedicados, em outra versão, abundantes, na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, Paulo está chamando a igreja para ser o quê? Abundantes. O que é ser uma pessoa abundante? Abundante significa grande quantidade de algo. Tudo o que eu faço da melhor maneira possível. Tudo que eu tenho que fazer na obra tem que ser da melhor maneira possível. Nós lemos isso aqui na semana passada e vamos repetir novamente, porque toda hora a gente tem que repetir esse versículo. Eu falei aqui que é quase que um textual aqui da igreja, João 15, né? Mas não tem jeito, toda a ministração nossa cai lá em João 15. João 15, versículo 2 e versículo 16. Eu já sei até de cor. E nem preciso mencionar, porque a gente já sabe de cor. João 15, versículo 2 e versículo 16. Né? Jesus diz assim que eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, certo? Toda vara que está em mim e não dá fruto, corta e atira no fogo, tá? Mas toda aquela que dá fruto, limpa, para que dê o quê? Mais fruto. Mais fruto. É isso que Jesus quer de você. Que tudo que você faz, você faça cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Não, é João 15, versículo 2, e depois o versículo 16. É o versículo 2. 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo o que dá fruto, ele poda. Ou seja, já está dando fruto. Aí ele vem e corta as nossas rebarbas. Aquilo que está nos atrapalhando de nós crescermos. Para que nós demos o quê?
mais frutos ainda. Então Jesus quer que nós sejamos abundantes na sua obra. Versículo 16, vocês não escolheram a mim, Jesus está falando, mas eu escolhi vocês. Vocês não vão dizer nenhum amém? Ah, bom. Para vocês irem. Então, esse ir fala de ação. Para vocês irem, não para ficar sentado, não para ficar lá na sua casa, para vocês irem, para que vocês sejam o quê? Constante, para que vocês vão. E deem fruto, para darem fruto, a fim do que o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Então, você quer que a sua oração seja atendida? Dê mais fruto. Amém? O que é dar mais fruto? O que eu faço para o Senhor, eu vou fazer melhor ainda. Se eu canto, eu vou me dedicar ao canto. Se eu toco, eu vou me dedicar e vou tocar melhor. Se eu vou para a igreja e o meu trabalho eu vou para o culto, eu ainda não tenho uma função, mas o meu trabalho é estar intercedendo pelo pregador, pelo cantor, amém. Eu vou estar intercedendo ainda mais ainda. Eu vou estar orando pelos irmãos. Vou estar orando. O irmão está pregando lá, o presbítero, o cara está lá pregando e eu estou lá. Senhor, abençoa o teu filho. Jesus, envia unção, fala mesmo, Jesus. Ou seja, você está dando fruto. Amém? Glória a Deus. E tem mais. O fruto, ele vai fazer com que você seja notado pelos que estão fora. Lá no capítulo 2, que nós lemos de Atos, diz assim que aquilo que eles faziam, a persistência, a maneira como eles tratavam uns aos outros, como ele comia o pão na casa, como eles eram dedicados, fazia que o povo se prestasse atenção nele. E todo dia o Senhor acrescentava na igreja aqueles que haviam de se salvar. Então o fruto é para que o nome do Senhor seja glorificado, mas para que pessoas vejam, aleluia, a sua dedicação e falem assim, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Amém? Glórias a Deus. Muito fruto. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, quando Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Glória a Deus. Eu estava em Gálatas aqui, Efésios. Pois vocês são salvos o quê? Pela graça. É aquilo que eu falei do Evangelho da Graça. Por meio da fé. Isso não vem de vós. Casa lá com João 15:16. Não foi vocês que escolheram a mim. Eu que escolhi a vós. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Amém? Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós andássemos nela ou praticarmos. Então, o Senhor não quer só que você faça obra, Ele quer que você faça boas obras. Boas obras. O que é fazer boas obras? Eu não vou fazer um trabalho na igreja, se eu for fazer o trabalho na igreja, porque a Aline me falou para mim, pastor Álvaro, vai lá, dá para o senhor me ajudar lá, a servir o café lá no encontro de casais, e eu estou fazendo a obra. Mas se eu vim com o meu coração aberto para dar o meu melhor, eu estou fazendo a boa obra. É diferente. E o que o Senhor nos chamou é para que nós possamos fazer a boa obra. Isso é frutificar. É colocar lá a Rebeca lá no Boas-Vindas e ela vai fazer o melhor. Ela não vai cumprir tabela. Eu estou lá porque hoje estou escalada, então não posso faltar. Eu não posso faltar, ela e a Mariane. Colocou ela e a Mariane lá para os Boas-Vindas. Né? Aí, nós vamos lá porque
convocar, né? Tem que ir, né? Vamos colocar lá a camisa, eu nasci para servir, vamos fazer. Isso é fazer a obra. Mas se as duas falarem assim, vou chegar cedo, vou arrumar o ambiente, porque hoje eu quero receber os irmãos lá com um abraço fraternal. Amém? E hoje vai ser bênção aquele culto. Elas vêm aqui para fazer o quê? A boa obra. É diferente, é diferente. Então Jesus nos chamou para nós sermos o quê? Abundantes. Para nós darmos fruto o quê? Com abundância. Para nós fazer o quê? As boas obras. Amém? Glória a Deus. E para nós terminarmos esse raciocínio, essa palavra, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Amém? Glórias a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Glória a Deus. Vamos lá. Tudo o que fizerem, tudo. Eu falei o quê? Tudo. Só na igreja? Tudo. É na família, é no trabalho, é na igreja, tudo, tudo. O que fizeram. Faça o quê? De todo o coração. Eu fazer com o meu coração aberto, sem reclamar, sem murmurar. Estou fazendo aqui, mas olha, não gosto de fazer esse negócio. Meu Deus, se eu pudesse não estava fazendo isso aqui não. Podia estar fazendo outra coisa melhor lá em casa, estou aqui. Essa é murmuração, querido. E o Senhor não se agrada disso. E o Senhor não se agrada disso. Eu estava lendo um dia um versículo, se eu não me engano, não me lembro se foi em Êxodo, Números ou Deuteronômio. Eu não me lembro. Talvez seja Números. O Senhor fala assim, eu tenho visto o que vocês murmuram dentro da tenda de vocês. Eu achei pesada essa palavra. Porque às vezes a gente pensa que é só aquilo que eu falo, da boca para fora, falo lá, né, vou contar com o meu amigo lá e vou falar. Não, o Senhor está ouvindo o que nós estamos falando lá. Dentro do nosso quarto, dentro da nossa tenda. Então, querido, olha aqui, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Por isso que Paulo fala assim, para a gente não fazer a obra do Senhor relaxadamente. Façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, para tudo, na vida de um adorador, de uma pessoa que é firme, que é constante, eu tenho que fazer tudo como se fosse para o Senhor. Amém? O meu trabalho, lá onde eu trabalho, eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. A minha patroa é terrível, ou mulher ruim, mas eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Eu podia nem fazer isso aqui, não faça isso. Eu tenho que fazer como se fosse para o Senhor. Se não está contente, sai. Mas não faça relaxadamente. Certo, irmã Isabel? Não é assim mesmo? Então, queridos, façam tudo como para o Senhor. E não para com os homens. O problema nosso é que nós queremos fazer como se fosse para os homens. Ah, mas eu estava lá no encontro de casais, servi lá o presbítero Carlos, nem um elogio. Nem um elogio. Estou lá desde as 5 da tarde, servi lá os irmãos, mas nem um tapinha nas costas. Isso é fazer para os homens. Mas quem faz para o Senhor, ele não espera dos homens, porque eles têm prazer de fazer para o Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Amém? Glória a Deus. É dele que vem a recompensa. É dele que vem a vitória. É por isso que quando nós subirmos no arrebatamento, que eu li aqui no começo, vai haver um pit stop. Uma parada obrigatória. Sabia disso? Que vai haver um pit stop? Não vai direto lá para a sala do banquete. Não vai. Vai ter uma paradinha antes. E Paulo, ele nos fala isso. Nós vamos nos encontrar com o Senhor aonde? Nas nuvens. E lá nas nuvens,
vai ter algo chamado o tribunal de Cristo. Todo mundo que vai estar lá já vai ser salvo. Tá? Então, salvo. Mas o Senhor, Ele vai recompensar a cada um segundo a sua obra. Aquele que fez, serviu a mesa lá do jantar, do encontro de casais, e ele fez por obrigação, mas ele fez, não fez? Ele não cumpriu a tabela? Ele tinha que servir, serviu, mas ele não fez de todo o coração, ele fez porque ele foi convocado. Ele não tinha que servir direitinho? Serviu. E fez o melhor, até que ficou legal ali, mas ele não fez de coração. Ele até que serviu bem, né? O Rodrigo chegou lá, estou com fome, quero um café. Não, está aqui o seu café, Rodrigo, tal. Preparou o café para o Rodrigo, mas ele fez, mas o coração dele não estava aberto. Mas como ele estava com a mão na obra, ele fez o melhor. Mas não de coração aberto, ele não queria estar lá. Aí chega aquela obra lá diante do Senhor e vai passar pelo fogo. E aí a Bíblia diz assim, e nós não temos tempo para ler isso mais, porque nosso tempo já foi embora, que há 6 tipos de obra. A de feno, a de palha, a de madeira, a de prata, a de ouro e a de pedras preciosas. Todas as nossas obras vão estar com esses 6 tipos de material. O servir lá no jantar, no encontro de casais, que eu fiz por obrigação, deve ser aí um de feno ou de palha. Ou, se um pouquinho melhor, o de madeira. Quando passar pelo fogo, o que vai acontecer? Queimar e desaparecer. Eu não vou receber nada por isso. Mas se eu vim aqui, veio lá a Rebeca e a Mariane, vieram aqui, prepararam o ambiente, colocaram aquela camisa bonita, eu nasci para servir, se perfumaram, estão aqui e abraçando a cada um dos irmãos, né? Essa obra deve ser de prata, pode ser de ouro, ou pode ser de pedras preciosas. Quando passar pelo fogo, sabe o que vai acontecer? Vai permanecer, e o Senhor vai dar a recompensa. Isso nesse pit stop, nessa parada obrigatória. E só depois que terminar todo esse julgamento da obra que eu fiz com o Senhor, se eu fiz ela relaxadamente, se eu fiz ela porque eu tinha que fazer, ou se eu fiz ela com abundância, com o melhor que eu poderia fazer, vai ser manifesto naquele dia, do grande tribunal de Cristo. E qualquer dia nós vamos pregar sobre isso aqui. Amém? Vamos pregar sobre isso aqui. Tá? Então, nós vamos ter que passar. Por isso que eu tenho que ser firme, eu tenho que ser constante, eu tenho que ser abundante. Porque um dia eu tenho um encontro marcado com o Senhor. E Ele vai querer ver o resultado do meu trabalho. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glórias a Deus.